Não pode haver operações em bairros com indianos, ou com pessoas do Paquistão, ou com ciganos, ou com brancos, ou na Lapa. Mas qual é o problema de haver operações policiais, seja onde for? Porque é que não gostou de ver? Porque eram imigrantes? Se fossem portugueses gostávamos de ver. Calorosas saudações, e nesta entrevista que vamos ver a seguir há muitas interrupções de parte a parte, e por isso é que a melhor coisa de fazer vídeos sozinhos é que ninguém me interrompe quando eu estou a pedir likes no início dele. Portanto, meus amigos, sem interrupções, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 150 mil subscritores, até porque quase metade das pessoas que vê o canal ainda não é subscrita. 45%, 44%, portanto subscrevam que ajuda bastante e podem partilhar nas vossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegrams, Twitters, Instagrams, no fax, na caixa do correio que tiverem, e tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Porque no primeiro podem comprar as t-shirts, chamem o Batman, não é? Caso a Mariana Mortágua esteja assustada, não chama a polícia, chama o Batman. T-shirt, chamem o Batman no primeiro link da descrição. Ora, sem mais demoras, vamos ver aqui os highlights da entrevista que o André Ventura teve ontem com o Pedro Santos Guerreiro na CNN. Uma entrevista interessante, embora com demasiadas interrupções, mas foi uma conversa interessante. Sem mais demoras, vamos ver. A última década. Eu só falo da última década. O meu ponto é só o aproveitamento político que está a ser feito de dados de segurança, ou melhor, de percepção. Eu penso que não é um debate, é uma entrevista, não é? Eu já estou habituado a vir a debates, mas acho que aqui é uma entrevista. Fez uma pergunta, eu acho que devo responder. Se nós temos um país em que os crimes relacionados com a droga aumentam, que os homicídios aumentam, que os crimes relacionados com a imigração disparam, se a criminalidade organizada e violenta aumenta, que dados mais é que quer dar às pessoas? Que o roubo de gravatas diminuiu? Não, mas isso não muda nada. O país está mais violento. Aliás, eu estou a dar os dados da polícia. Deixa-me só dizer a criminalidade quando tivemos os dados violento aumentou entre 1 e 2% no ano passado. Eu sei que uma parte do país gosta de desvalorizar isto, mas isto não é desvalorizar. Não é valorizar nem desvalorizar. Isto são dados oficiais das polícias portuguesas. Deixa-me só dizer isto. As pessoas vivem ao lado deste crime no dia-a-dia. Sabe o que é que muitas moradoras, muitas mães me dizem? Que quando denunciam crimes de tráfico de droga, ou crimes relacionados com a imigração, ou etc., ou tráfico de outras coisas quaisquer, que vão denunciá-lo um dia ou dois. Às vezes as pessoas são detidas, mas por força da lei que temos, estão cá fora, na rua, ao fim de um dia ou dois. Bem, isto preocupa. Atenção, eu nem sequer vou discordar do que o André Ventura está a dizer, porque eu já presenciei situações similares ou iguais ao que o André Ventura está aqui a mencionar. E atenção, isto não é surpresa para ninguém. Toda a gente nesta vida, infelizmente, em Portugal, já deve ter experienciado alguma coisa assim do género, quando vê os gandulos da zona, do bairro, a traficarem droga, a andarem à pancadaria de vez em quando, se calhar são metidos para a esquadra, passam lá uma noite, mas depois vão-se embora e nada lhes acontece. Portanto, isto é o pão nosso de cada dia, ou o pão dia de cada nosso, já dizia o rei de Santa Maria da Feira. Isto tudo para dizer, estatisticamente falando, parece-me que quer a comunicação social, quer alguns partidos mais na esquerda parlamentar, vão utilizar muito a narrativa de que os crimes hoje em dia, percentualmente falando, são inferiores na sua grande maioria ao que eram há 20 anos atrás. E a questão é, isso é verdade? É verdade. A questão é que, comparativamente há 5, 6, 7, 8 anos atrás, a tendência da diminuição da criminalidade em Portugal inverteu-se. Ou seja, começámos a aumentar significativamente o número de crimes que temos em Portugal. E crimes graves. Não é roubar chocolates na mercearia, que é grave também. Ninguém gosta, os pequenos empresários não dá jeito. Mas estamos a falar de crimes de rapto que aumentaram. Os homicídios em Portugal não eram tão elevados, creio que há cerca de 10 anos. Portanto, estamos a inverter uma tendência de segurança que nós tínhamos como uma espécie de porta-estandarte deste país. Não é por acaso também que caímos a alguns lugares no ranking de países mais seguros do mundo. Estávamos em terceiro, creio que agora estamos em sétimo ou em oitavo. Portanto, isso também se reflete na estatística. Não vale a pena estar a tapar ou mandar areia para os olhos, no caso. Não faz sentido. Há um problema que está a começar a aparecer e as pessoas têm receio que ele se torne consecutivamente pior. Ora, se nós temos um país mais violento, temos que ter leis mais fortes também para acabar com esta gente, para pô-los na cadeia, que é onde eles têm que estar. É muito simples, é fácil de perceber. Insisto, a questão essencial é se há, a questão que eu lhe estou a colocar, essencial é se há ou não aproveitamento político de uma percepção... Sabe porque é que se fala em aproveitamento político, Pedro? Sei. Porque durante 50 anos, tivemos dois partidos a governar que desvalorizaram sistematicamente, chamando... Um desses partidos, apelidando... Mas deixe-me só terminar o meu raciocínio. Apelidando isto de percepções e falsas sensações. Ora, explique lá isso a quem está a viver hoje todos os dias portas com o crime. E estes dados que eu lhe dei mostram bem como o crime aumentou categoricamente.
Eu aqui discordo um bocado do Ventura. Um bocado, aliás, não, discordo bastante, no sentido em que o Pedro Santos Guerreiro perguntou, então, mas não é aproveitamento político? Claramente que é. Mas atenção, eu não vejo isso como uma coisa má. Todos os partidos fazem aproveitamento político, faz parte. Se me perguntarem se o Chega faz aproveitamento político, imenso. Se o Governo faz aproveitamento político, imenso. Se o PS faz aproveitamento político, claramente. E a questão é, ainda bem que o fazem. Porque se trabalham em política e eu estou a pagar o vosso salário, é bom que saibam aproveitar politicamente o vosso potencial em termos de eleitorado. Porque senão, por amor de Deus, mal estaríamos. Eu sei que ética e moralmente não fica bem dizer em televisão, seja quem for, desde a Mortágua ao Ventura, que se faz aproveitamento político. Mas vir para a televisão dizer que eu não faço aproveitamento político, também é aproveitamento político, não é? É tudo numa estratégia mais direta ou indireta de caça ao voto. E não há mal nenhum. Para mim não há. A questão é essa. A vida é como é, a política é um jogo selvagem e tem que ser jogado assim. Em Portugal é que há muita gente que ainda acredita nestas falinhas mansas e que o mundo é bonito e de unicórnios e não sei o que mais. Mas a vida é real, a vida é suja, a vida é complicada, a vida é difícil e, portanto, numa espécie de selva de lobos que é a política, é assim que as coisas funcionam. Uns fazem aproveitamento político com a estabilidade e a moderação ao centro, como é o caso do PS e do PSD, outros fazem com a questão da imigração, como é o caso do Ventura, outros fazem com a questão fiscal, como é o caso da Iniciativa Liberal dos impostos, outros fazem com a imigração numa vertente oposta em termos de narrativa, como é o caso da esquerda. Portanto, toda a gente o faz parte da política. Mas, não, os dados que eu lhe disse mostram que não. Não, estou a falar do tráfico de droga, dos homicídios, crimes que importam, crimes que importam com a vida das pessoas. No dia da Rusga, na rua do Bem Formosa, em Martim Muniz, em Lisboa, nesse próprio dia, logo a seguir, o Primeiro-Ministro, que nem sequer estava em Portugal, falou imediatamente, elogiou, aliás, a atuação da polícia e deixou até que ficasse a ideia de que o Governo até tinha estimulado essa ação policial. Isso não é um aproveitamento político de uma ação policial? Só mostra que temos um Governo... Mas é ou não é? Absolutamente instável e medricas. Porque, repara, o Primeiro-Ministro primeiro sente assim, há uma operação policial numa zona que é claramente insegura, houve dezenas de crimes com armas brancas naquela zona, nas últimas semanas. Estamos a falar das últimas semanas. Ora, há uma ação, e o Primeiro-Ministro vem dizer isso. Depois, claro, a esquerda habitual, vão com cravos e com bandeiras, para lá dizer assim, não devia haver polícia, a polícia não faz falta, temos... Depois o Primeiro-Ministro vem dizer o quê? Eu não gostei de ver. Mas não gostou de ver o quê? Até quando houve operações como estas, como em 99, que lhe chamaram a Operação Caril, alguém aí esteve contra? Quando aqui tiver o Dr. Pedro Nuno Santos à frente, eu vou-lhe perguntar. Não, mas eu estou-lhe a responder a isto. A pergunta é, há ou não uma disputa entre o Chega e o PSD pela causa da polícia? O PSD, o Governo, a AD, estão a 1000 anos do Chega no que o Chega quer fazer ao país e no que o Chega quer para o país. Nós, por nós, tínhamos operações destas, com visibilidade, com firmeza, sempre que fosse possível. Para as pessoas sentirem que têm polícia ali, que a polícia não se esqueceu deles e que há autoridade. Nós tivemos a nossa vigília quando os outros estavam a ser a sua manifestação. Isso é legítimo. A nossa e a deles, penso eu. Tivemos moradores a explicar o que é o drama de viver num país com impunidade porta a porta. Mas deixa-me dizer-lhe isto só para ficar claro. Então, nós temos uma manifestação de pessoas legítima, sublinho, que vão dizer a polícia não devia fazer assim, não precisamos de tanta autoridade. Deixa-me só dizer isto. Deixa-me só dizer isto. Mas deixa-me só dizer isto que é importante para mim. Não. E por isso é que eu lhe quero colocar uma no domingo. Há uma rixa entre imigrantes, há pauladas, a vossa jornalista, o vosso cameraman é atacado, portanto, perceberam a gravidade em que a situação está. Quem é que chamaram? Chamaram o Pedro Nuno Santos, chamaram a Mariana Mortágua, chamaram o Rui Tavares? Não, chamaram o Batman. T-shirt chamem o Batman no primeiro link da descrição. T-shirt chamem o Batman, não se esqueçam. Chamaram o Super-Homem? Não, chamaram a polícia. Só antes, aliás, está a haver muita interrupção. Eu gosto do Pedro Santos Guerreiro, acho que ele é um bom jornalista, atenção. Mas ele interrompeu muito, pelo menos neste segmento. Eu vi o resto da entrevista, também me pareceu que houve demasiada interrupção e eu gosto dele. Ele não é um mau jornalista, muito pelo contrário, mas ele interrompeu imenso nesta conversa. E depois, eu não me importo de uma postura um pouco mais, não é agressiva, mas assertiva, acho que isso até é positivo, mas quando há muita interrupção, corta um pouco o fio da conversa. Isto para dizer, neste segmento aqui que ouvimos agora entre o Ventura e o Pedro Santos Guerreiro, quando o Pedro Santos Guerreiro pergunta ao Ventura, mas não há uma questão de disputa entre o PS, a AD, ou a AD, o Governo e o Chega, etc. O Ventura diz que não, claramente que há. Voltamos à questão do aproveitamento político, porque isto é mercado eleitoral, as empresas concorrem entre si da mesma forma que os partidos políticos concorrem entre si, só que num aspecto não é em termos de recursos ou serviços, aqui é recursos eleitorais, em termos de votos. Mas depois o Ventura diz uma coisa que também é correta, não é? Portanto, eu discordo na parte inicial, mas depois o Ventura acerta quando diz
o PS e o Governo estão a 1000 anos ou a 100 anos daquilo que o Chega quer fazer. E isso é verdade. E as pessoas, independentemente disso, vão acabar por dar razão, ou mais razão, na matéria da narrativa de segurança ao Chega do que propriamente ao PSD. E eu acho que por erros do Primeiro-Ministro. E eu passo a explicar porquê. Eu acho que um erro crasso do Luís Montenegro foi vir a público dizer: não gostei de ver aquelas imagens, mas bom, é o trabalho normal da polícia. E eu volto a frisar como é que alguém vê o trabalho normal da polícia e não gosta de ver. É que não gostar de ver o trabalho normal da polícia é a polícia deixar a bandidagem aí à volta sem problema absolutamente nenhum. Não é? Portanto, isto para dizer, por erros próprios, o PSD vai acabar por se prejudicar. E a questão é, o outcome disto tudo, a médio e longo prazo, vai ser uma capitalização eleitoral muito grande para o Chega. Não digo já agora, até porque não vai haver eleições pelo menos nos próximos 2 anos devido às eleições presidenciais, mas o que me parece que pode acontecer, caso o Governo continue reticente em termos de narrativa política no combate à criminalidade, é que pode, atenção, não estou a dizer que vai, mas pode existir uma capitalização grande eleitoral para o Chega. Porque com isto tudo a acontecer em Portugal, o Ventura nem precisa de fazer campanha. O acontecimento geral, a sociedade em Portugal, está a fazer campanha por ele. Quer dizer, ele anda aqui há anos, desde 2017, a alertar para problemas de criminalidade, imigração, determinados guetos e problemáticas sociais relacionadas com isso. Os partidos, todos contra ele, ou quase todos contra ele, salvo raras exceções. E agora a realidade está a dar razão à sua própria narrativa. Ou seja, ele nem precisa de fazer campanha. A realidade social e a ignorância ou o desdém do sistema político-partidário tradicional em Portugal para com esse tipo de narrativa do Chega ou do Ventura vai acabar por fazer campanha a favor dele. Eu não sei se os partidos políticos tradicionais já compreenderam isso ou não, mas é o que vai acontecer. Eu não sou bruxo, atenção, eu não vejo o futuro, mas já li uns livros, não é? Portanto, o que acontece lá fora normalmente acontece aqui, a história não se repete, mas rima. Pronto. Então porquê é que chamaram a polícia se não querem lá a polícia? Então não chamem os polícias, deixem os polícias estar na sua vida. Este governo tem menos de um ano e já fez várias das coisas que o Chega defende e aumentou as forças policiais, entre 200 a 400 euros de salário ou de remuneração por mês, anunciou reforço de meios, compra, aquisição de automóveis, nomeadamente, anunciou e pediu mais polícias na rua. Isto não é ocupar aquilo que defendia, o espaço que... Este governo ia nomear uma pessoa e pagar-lhe 15 mil euros por mês. Só isso. Não, desculpa. Não, está-me a abordar se este governo... Está-me a abordar se este governo tem feito coisas... Está-me a abordar se este governo tem coisas que nós nos revemos. Tem muito mais em que não nos revemos. Como querer contratar uma pessoa e pagar-lhe 15 mil euros. É um insulto a quem ganha pensões de 700 euros, de 600, 300 e 400. Sob segurança. O governo tem feito algumas coisas e não se pode queixar de falta de apoio. Porque sempre que precisou de apoio, teve esse apoio. Agora, quando quer governar como o PS, como no caso da imigração, não estou agora a ligar uma coisa à outra. Estou porque sei que é um tema também na ordem do dia. Eu tenho um debate com o Primeiro-Ministro, falamos em controlar a imigração. O Chega leva ao Parlamento cotas para a imigração, o PSD vota contra. Portanto, se me perguntar assim, houve alguns passos? Houve. Eu não gosto também de... Só que o Primeiro-Ministro aquilo que fez são passos fracos, Pedro, honestamente. Foi ocupar um espaço político, que podemos chamar do centro, de moderação, quando disse que naquele dia havia uma manifestação da extrema-direita contra a extrema-esquerda e vice-versa, ou seja, quis acantonar os seus opositores. Eu estou à vontade com isso, porque para mim... E ocupou um espaço político da moderação. Pedro, eu estou à vontade... Só antes de irmos para o segmento final, que eu até acho que, enfim, é o mais proeminente, mas em todo o caso, era isto que eu falava. O Luís Montenegro veio a público naquelas declarações, provavelmente praticamente toda a gente viu, a dizer: saíram à rua as pessoas dos extremos, os extremos saíram à rua. É assim, nem toda a gente que estava ali era extremista, até porque a conotação da palavra extremista, do ponto de vista de um regime demoliberal, democrático-liberal, pressupõe que as pessoas tenham que acreditar numa superioridade de qualidade do regime ditatorial em prol do democrático. E a questão é, muitas das pessoas na manifestação de esquerda ou da direita acreditam, embora de formas diferentes, no ideal democrático. E eu pergunto então ao Primeiro-Ministro, em Moçambique, desde que... É um exemplo, estou a dar Moçambique porque é um país próximo, pelo menos do ponto de vista linguístico. Em Moçambique há 300 mortes em manifestações nas ruas desde as últimas eleições. Se em Portugal uma simples manifestação mais à esquerda e outra mais à direita, independentemente da sua visão ideológica, mas que ocorre pacificamente,
com as respectivas pessoas e os respectivos grupos a transmitirem a sua mensagem de forma pacífica, se isso é extremista, o que é que o Sr. Primeiro-Ministro vai chamar ou dizer àquilo que está a acontecer em Moçambique? Estou a dar um exemplo, não é? O Paulo Rangel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não vai a Moçambique. Então fica a pergunta também, já para o Governo todo. Em termos comparativos, se sair à rua e manifestar-se de forma livre, educada e pacífica é extremista, independentemente da posição em si, o que é aquilo que está a acontecer em países irmãos, não é? Pergunto, não é? Genuinamente ao Primeiro-Ministro. É que depois são estes pormenores que são era aquilo que eu referia. Isto faz campanha em prol do Chega. Mesmo que o Primeiro-Ministro, ou o Centrão, ou quiserem nomenclar aquele espaço ideológico, não compreendam. Mas faz. Garanto-vos que faz. Com isso porquê? Para mim, o centro é corrupção, é incapacidade de agir, é ter medo de agir, como se viu com o Primeiro-Ministro. Um dia saudou as forças de segurança, depois veio-lhes tirar o tapete e dizer que não gostou do que viu, não percebi porque é que não gostou do que viu. Não pode haver operações em bairros com indianos, ou com pessoas do Paquistão, ou com ciganos, ou com brancos, ou na Lapa. Mas qual é o problema de haver operações policiais, seja onde for? Porque é que não gostou de ver? Porque eram imigrantes? Se fossem portugueses gostávamos de ver? Quer dizer, parece que estamos naquela situação da Inglaterra. Se forem violadas mulheres brancas, temos que esconder. Se forem violadas imigrantes, nós não estamos a então falar de Inglaterra, temos que promover. Vou dar um exemplo. Tempo. Ou seja, eu acho que este governo é fraco em segurança, é fraco no controle da imigração e é fraco no combate à corrupção. Ora, tudo isso é para nós uma questão fundamental. Por isso, nunca poderia estar ao lado deste governo. Na última década. E termina aqui o segmento. E eu digo-vos uma coisa. Eu não vejo a situação melhorar em Portugal. Não vejo. Não vejo. Até porque nós tínhamos cerca de 500 mil de pessoas irregulares aqui. Portanto, não estavam com a sua situação. Entraram aqui legalmente, presumo eu, não é? Para não terem os documentos em dia, presumo eu, ou então há algumas exceções entraram, mas o processo era lento. Mas a questão é mesmo essa, se também não há capacidade burocrática para receber tanta gente, então não se recebe. E isto não pode ser visto como uma crítica às pessoas individualmente em si. Isto tem que ser visto como uma crítica ao processo da imigração em geral, que é péssimo do ponto de vista nacional. Péssimo, péssimo. E não vai mudar enquanto nós não identificarmos aqui os focos dos problemas. E os focos dos problemas são os partidos de esquerda que em muitas instâncias querem capitalizar com isto em termos de votos e, ao mesmo tempo, há alguns empresários que se aproveitam da exploração laboral e humana de muitos imigrantes que aceitam salários miseráveis que os portugueses não aceitam e por isso é que imigram. E por isso é que o nível de vida em Portugal não sobe, porque os salários também não aumentam. Eu adoro o livre mercado, eu adoro o capitalismo, eu sou quase um proto-libertário. Mas aqui eu sou muito justo, a minha faca corta à direita. Eu gosto pouco de chico espertismo, nomeadamente nesse contexto empresarial em que os nossos têm que ir lá para fora, às vezes até fazer os trabalhos que muitas das vezes ouvimos dizer que os portugueses não querem fazer. Quantos portugueses nas últimas décadas não foram para a Suíça, para a França, para o Luxemburgo, para os Países Baixos, trabalhar como pedreiros, canalizadores nas obras? Em França, há literalmente piadas em França, como aqui em Portugal há dos alentejanos e não sei o quê, em França há piadas dos portugueses trabalharem nas obras. E ainda bem, riam-se, à vontade, está tudo muito bem, que isto o cancelamento é chato, cancelem os cancelamentos. Portanto, isto para dizer que a coisa não me parece que vá melhorar. Digam-me vocês de vossa justiça nos comentários o que acham sobre isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, ficamos por aqui, meus amigos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.